Ainda naqueles primeiros séculos, vários movimentos reformadores e apologéticos. O que significa isso? Reformadores porque algumas igrejas estavam cedendo a algumas heresias e os verdadeiros cristãos não. A gente precisa tirar isso e voltar com o que a Bíblia diz. Então eles reformavam os conceitos e a igreja voltava a ser bíblica. E movimentos apologéticos, porque apologética quer dizer defesa. Então, ao mesmo tempo que você corrige alguns pensamentos doutrinários, você também defende a palavra de Deus. Então isso aconteceu muito e os cristãos sempre apoiaram, louvaram a palavra de Deus, certo? Então a primeira fundamentação nossa, batista, é que nós concordamos em tudo com a igreja primitiva. Mas também, ao longo da história e principalmente no ambiente político, religioso, institucional, teológico que nós batistas surgimos, nós também concordamos em tudo com os reformadores. Não só a partir de Lutero, mas antes de Lutero, já haviam alguns nomes importantes que batiam de frente com a igreja que já estava perdida bíblico-teologicamente. Quando 1517 chega, aí acontece, através de Lutero, que toda a história já sabe, que é a Reforma Protestante. E a partir desse pensamento de Reforma Protestante, nós batistas concordamos com o pensamento da Reforma Protestante. Porque a igreja, já no século XVI, ela se tornou uma instituição autossuficiente. Então a igreja não tinha mais a dependência das Escrituras. Ela agora se via como autossuficiente. Aliás, a igreja já tinha aquela declaração, já afirmava que as Escrituras eram um produto da igreja. As Escrituras existem por causa da igreja. Isso é autossuficiência. E quando os reformadores vêm e batem de frente com essa ideia, eles vão dizer não. A Bíblia não existe por causa da igreja. A Bíblia é uma inspiração, uma revelação de Deus que inspirou os santos homens, como escreveu Pedro na sua segunda carta, para registrarem a vontade de Deus, para registrarem sobre o próprio Deus. Só que aí os reformadores batem de frente, isso gera uma confusão muito grande, o mundo é impactado com tudo isso, e naquele ambiente nós batistas, assim como outras denominações também históricas e reformadas, surgem com pensamentos semelhantes. Os reformadores trouxeram de volta o conceito de a igreja não é o Estado. E era isso que a igreja estava fazendo, ela estava se intitulando o próprio Estado, ela tinha poder estatal. Mas os reformadores não, a igreja não é o Estado. A igreja é o povo de Deus, o Estado é uma outra ferramenta de Deus, mas não é a mesma coisa. Essa também é a fundamentação bíblica nossa batista. Tá? Tanto o Estado é uma ferramenta divina, quanto a igreja é uma ferramenta divina, mas são distintas, cada um tem um objetivo. Né? É por isso que, a partir dos reformadores, nós batistas vamos, inclusive, adotar um princípio de separação entre igreja e Estado. Separação no sentido de cada um cumpre o seu papel. A gente não deixa de se relacionar com o Estado. Como cidadãos, nós nos relacionamos com o Estado. Né? Mas o erro está justamente em achar que os dois elementos caminham juntos. E isso é um problema. Tá certo? Bom, os reformadores então trouxeram de volta o conceito de a igreja não é o Estado. E como foi que eles fizeram isso? Com uma teologia bíblica e uma apologética
apurada. Então eles tinham conteúdo para defender o que estavam dizendo. Então todos os reformadores, antes de Lutero e os que vieram depois, eles tinham conteúdo para debater. Eles não simplesmente diziam, eu não concordo. Não. Eles tinham conteúdo base para defenderem as Sagradas Escrituras. E essa também é uma das nossas fundamentações bíblicas. Nós concordamos com o pensamento reformado. Todos os reformadores concordam com, deixa eu dizer para vocês, todos os reformadores concordam com a ideia de que somente a Escritura é infalível, inerrante, inspirada e autoritativa. Todos os reformadores concordam com isso. Nós batistas estamos com eles. Por quê? Somente a Escritura é infalível. Ela não falha. Está muito claro. Somente a Escritura é inerrante. Não existem erros na Bíblia. Somente a Escritura é inspirada por Deus. E somente a Escritura é autoritativa. Por quê? Porque toda a autoridade está na palavra de Deus. Só que do contrário, no século XVI, a igreja já se colocava como sendo a autoridade máxima. E não é. A autoridade máxima é a palavra de Deus. Certo? Os teólogos reformados dos anos 90, o século passado, século XX, sintetizaram, resumiram todo o pensamento reformado com relação às Escrituras numa expressão muito simples que eu já falei aqui várias vezes. Somente a Escritura. Ou em latim, sola Scriptura. O que quer dizer isso? Sola Scriptura. Somente a Escritura. Somente a Escritura tem toda a autoridade. Ponto. Então, resumiram todo o pensamento em uma expressão que facilita para que nós entendamos o fundamento bíblico das igrejas da Reforma. E nós estamos com elas. Certo? Ou seja, a fundamentação bíblica dos batistas está na concordância com a igreja primitiva, que sempre defendeu a Bíblia, e na concordância com os reformadores, que fizeram a mesma coisa. Os reformadores não criaram nada do zero, eles não inventaram nada do zero. Eles apenas fizeram a igreja retornar ao pensamento primitivo, que é depender da palavra de Deus. Qual foi a pergunta que eu fiz no início? Afinal, está ou não escrito? Não podemos esquecer dessa pergunta, porque as nossas respostas precisam ser fundamentadas nas Escrituras. E não naquilo que eu prefiro, ou naquilo que eu acho, ou naquilo que eu penso. Porque muitas vezes, aliás, todas as vezes que eu escolher aquilo que eu penso, sempre será mais confortável. Sempre. Mas quando eu vou para as Escrituras, muitas vezes as Escrituras tiram o conforto da nossa vida. Porque a gente acha uma coisa e as Escrituras nos corrigem, mostrando que nós estamos, às vezes, errados. Então é necessário que a gente sempre faça essa pergunta: está ou não escrito? Né? Muitas vezes nós geramos uma ansiedade fora do controle, e o problema não está fora de nós. O nosso organismo tem essas falhas justamente porque nós somos pecadores. E que tal você buscar a Deus todos os dias, pedindo misericórdia? Senhor, perdoe os meus pecados. Senhor, tenha piedade da minha vida. Me ajude nos meus pensamentos, nos meus desejos, para que eu possa te agradar mais. Nós precisamos sempre fazer essa pergunta: está ou não escrito? Porque se não estiver escrito, se nós procurarmos e não encontrarmos, com certeza
sem fundamento bíblico, não existe valor. É assim que nós cristãos compreendemos, tá certo? Segundo ponto, os batistas são o povo da Bíblia. Eu não falei isso? Falei. E nós continuamos sendo o povo da Bíblia. Nós somos os únicos? Não. Não somos a única igreja que contém os salvos do Senhor, que prega a Bíblia, que vive a Bíblia. Não, nós não somos os únicos. Mas nós somos uma igreja que, historicamente, nós fomos conhecidos como o povo da Bíblia e continuamos assim. Se por acaso existir algum batista que não faça isso, ele está equivocado. Ele precisa voltar a essa identidade nossa batista de sermos um povo da Bíblia. Porque nós somos o povo da Bíblia. E aqui nós temos algumas características que nos ajudam a identificar quem nós somos. Por exemplo, o culto batista é bíblico. O que significa um culto ser bíblico? Afinal, está ou não escrito? Se não tiver escrito, então não faz parte do culto. Mas se tiver escrito, então é um elemento de culto. O culto batista é um culto bíblico. A liturgia batista é historicamente bíblica. Você pode procurar na história batista desde o século XVII. Europa, Estados Unidos, Brasil. Você pode procurar. Os batistas sempre cultuaram a Deus de forma bíblica. Às vezes você entra numa igreja batista e o culto não é bíblico. Pelo contrário, é um culto que talvez nem mereça ser chamado de culto. Mas aí fugiram da identidade batista. Mas historicamente, o culto batista ele é bíblico. Por quê? A liturgia batista é historicamente bíblica. Porque ao cultuar, nós sabemos o que estamos fazendo. Quando você cultua a Deus, você sabe o que você está fazendo? Se você não sabe, a gente precisa corrigir isso. Mas como batistas, nós sabemos o que estamos fazendo quando cultuamos a Deus. Por exemplo, Romanos 12, versículo 1, vai falar que o culto é racional. Razão, ele é compreensível. Nós precisamos cultuar a Deus sabendo o que nós estamos fazendo. Então o nosso culto ele é bíblico porque também nós sabemos para quem estamos fazendo. Você volta a um capítulo, Romanos capítulo 11, versículo 36, ali está escrito para quem nós cultuamos. Então, quando a gente se reúne, ou quando a gente faz isso em casa, individualmente, ou com a nossa família, nós sabemos o que estamos fazendo e para quem nós estamos fazendo. Existem movimentos religiosos que eles não sabem o que estão fazendo e nem para quem estão fazendo. Ainda no livro, na carta aos Romanos, você vai no capítulo 5, eu não estou lendo essas referências, que é para você marcar aí e ler depois. Romanos 5, a partir do versículo 6, lá também nos mostra que nós sabemos o porquê nós cultuamos. Então nós cultuamos a Deus, porque sabemos quem estamos cultuando, para quem estamos realizando esse culto. Nós sabemos o que estamos fazendo, adorando a Deus, e o porquê. Então, eu poderia perguntar aqui para vocês, por que você cultua a Deus? Por que você adora a Deus? Se você discorda, você diz, mas veja só, você adora a Deus porque Ele é bom? Sim ou não? Onde fica a emoção nisso tudo? Ela precisa existir. Só que a emoção não é a base do culto a Deus. Você não pode cultuar a Deus só porque você sentiu alguma coisa. Você cultua a Deus porque você sabe o que Ele fez por você. Você sabe o que você merecia e agora não tem mais, porque Ele te deu coisa melhor. Só que isso não vai causar em você emoção? Claro que vai. Você vai chorar, agradecido a Deus.
Você vai muitas vezes até mesmo se arrepiar na presença de Deus. Só que essas emoções não são a base da adoração. Porque quando nós colocamos a base da adoração, do culto a Deus, em coisas emocionais, aí a gente acaba ultrapassando limites e confundindo as coisas. Aí a gente só vai achar que para adorar a Deus você tem que estar chorando, você tem que estar soluçando, você tem que fazer coisas e gestos que demonstram que você está emocionado. Aí é que está o problema. Então a emoção faz parte, como o próprio Jesus chorou ao ver o seu amigo morto, Lázaro. Quando Jesus ora no Getsemane, ele se emociona. Aliás, é uma emoção tão forte, uma agonia tão grande, que ele sua até sangue. Então, o que a gente precisa compreender é que o culto ele é racional, porque nós sabemos o que estamos fazendo. É como, por exemplo, quando alguém é perseguido por um assassino. Veja que exemplo. Você pode ser corajoso o suficiente para enfrentar o assassino para que ele não tire a sua vida. Mas você não vai fazer isso sem medo. É claro que você está com medo. Mas aí você consegue fazer com que o medo que você está sentindo não domine você. Isso é muito interessante. Então a emoção faz parte, mas não é a base do que está acontecendo ali. E qual é a base de você estar sendo perseguido por um assassino? Coragem, outro sentimento. O medo existe, mas a adrenalina faz com que você tenha coragem para enfrentar aquilo ali e salvar a sua própria vida. Então, por exemplo, aquele irmãozinho que nós conhecemos e sabemos que ele passa uma necessidade muito grande na vida dele. Às vezes é um problema de saúde, que depende de outras pessoas e tal, mas ele sempre está nas reuniões da igreja. Por quê? Porque ele tem uma ciência, uma consciência de que ele é um adorador, de que ele é alguém que ama a Deus e ama estar com a sua igreja, ama estar reunido com os seus irmãos. Então é algo que a gente vê, ou seja, é exterior, mas que com certeza é um fruto do interior dele, né? Claro que o exterior não vai dizer quem é quem, mas dá pistas, né? Dá uma noção de quem nós somos, tá certo? Vamos lá, nós sabemos o porquê fazemos, né? Romanos 5, dos 6 ao 8, mas também, aproveitando essa questão do interior para o exterior, da emoção, do culto racional, Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer também que nós sabemos o que não precisamos fazer. Que é o quê? Nos conformar com este mundo. Nos conformar com este século, no sentido de com o que nós estamos vendo. E muitas igrejas têm feito justamente isso. Tudo que está acontecendo no mundo traz para dentro do culto. E o texto está dizendo justamente o contrário. Não podemos nos conformar com este mundo. Então lá fora as pessoas gostam de luzes, de arte, de emoções além do normal, que aí geram muitos problemas. Há alguns dias eu vi uma publicação num perfil de esporte. Uma torcedora, ela estava tão emocionada eu ia falar no culto, no jogo, que ela estava rasgando ela mesma. E estava saindo sangue, e ela ali, emocionada com o time dela que venceu, aquele negócio todo. E a legenda da foto dizia assim: isso que é futebol. Como assim? Né? Então ali a gente está vendo o quê? Um quadro emotivo fora do controle. Isso não é culto a Deus. Mas aquilo não tem nada a ver com futebol. Não, aquilo ali é um descontrole. E em quantas igrejas a gente vê descontroles semelhantes? Gente babando. Eu já vi muito. Gente soluçando, não consegue falar. Ah, mas Ana também não. Ali é outra coisa, é outra história. Então isso não é difícil de discernir biblicamente. Então se você quiser chorar na presença de Deus, chore. E é inclusive bom.
Você se emocionar louvando a Deus faz bem. Mas a base do culto não é essa. A base do culto é a organização e a decência. A ordem e a decência. Aliás, este é o assunto que Paulo aborda em 1 Coríntios capítulo 14. Quando ele chega no versículo 40, ele fala que tudo seja feito com ordem e decência. Tudo o quê? O culto que nós prestamos a Deus. O assunto ali é culto que nós prestamos a Deus. E para que Paulo está dizendo que o culto tem que ter ordem e decência? Porque o culto tem que ser organizado e decente. Para que seja compreensível a todos. Então, por exemplo, nós estamos reunidos como igreja e alguém começa a se emocionar além do normal. Primeiro, chamou a atenção para si, desconcentrou os outros irmãos que estavam cultuando a Deus e não se entende mais o que está acontecendo. Isso não é culto. O culto precisa ser compreensível. Então este é o momento no culto que nós vamos orar pelos irmãos que farão a prova amanhã. Então vocês já entenderam que momento é esse. Isso se chama organização e decência. Agora nós vamos louvar a Deus com a MCM. Esse é um outro momento do culto que vocês entenderam o que é. Agora, queridos, nós vamos orar a Deus e pedir que Ele nos ajude na compreensão da sua palavra. Que momento é esse? De pedir a Deus, Senhor, me ajude a compreender a tua palavra que será pregada. Então isso se chama organização e decência. Esse é o momento em que nós vamos interceder pela cidade de Viçosa e pelos não crentes. Então não é difícil nós discernirmos o culto precisa ser organizado e decente, porque ele precisa ser compreensível a todos. Isso é muito importante. Eu já estive em igrejas em que em alguns momentos do culto eu não entendi o que estava acontecendo. Primeiro, que foi anunciado que tal pessoa iria pregar, mas tinha alguém diferente pregando. Falei, mas quer dizer que quem foi convidado não veio, ele está pregando porque o irmão não vem, deve ser isso. Aí o irmão passa meia hora pregando, depois que ele termina de pregar, aí ele chama o pregador. Poxa, não entendi. Então o culto precisa ser compreensível. E por que o culto tem que ser organizado e decente? Para que os cristãos adorem conscientes, racionalmente. Você pode levantar sua mão, você pode chorar, você pode se emocionar, não tem problema. Mas que seja uma emoção consciente, sem confusão. Respeite quem está do seu lado, quem está à sua frente, quem está atrás de você. Quando nós estivermos nos nossos lares, aí é uma outra história. Mas entre os irmãos, nós precisamos cultuar coletivamente. E esse é o assunto, repito, de 1 Coríntios capítulo 14, que Paulo aborda ali. O culto ele tem que ser organizado e decente, porque os elementos de culto precisam ser biblicamente aproveitados. Qual é o proveito de se colher dízimos e ofertas? Louvar a Deus e abençoar a igreja local, como membro. Qual é o proveito do ministério de louvor tocar uma música? Louvar a Deus junto com a igreja. Qual é o proveito de o pastor começar a pregar? Para que nós sejamos edificados. Então, todos os elementos do culto precisam ser biblicamente aproveitados. Se não tiver proveito, não serve.